Boa noite, bem-vindos ao Data Vénia desta semana. Como convidado hoje temos o Dr. Nuno Trovão, é professor e também psiquiatra. É o convidado desta semana do nosso Paulo Ferrinho. Paulo, espero que estejas bem e passo para ti a emissão. Com um ilustre convidado, que é o Dr. Nuno Trovão, médico psiquiatra, um jovem médico psiquiatra, que também é professor universitário da Faculdade de Medicina da Universidade da Beira Interior e também consultas no Centro Hospitalar da Cova da Beira. Portanto, faz prática clínica, é um jovem do norte, da Póvoa do Varzim, faz prática clínica, mas já tem dentro da sua prática alguns anos de experiência que nos permite falar deste tema, que é sempre um tema muito complicado, sui generis, muito focado, vamos falar sobre a saúde mental e a saúde mental dos portugueses nesta altura da pandemia, do Covid. E antes de passar a palavra ao Dr. Nuno Trovão, e agradecer-lhe apenhoradamente a sua presença, apresenta a todos os telespectadores o que é a Lei de Saúde Mental. Nós estamos a falar de uma lei que é uma lei de 1998, que é a Lei 86/98, 24 de julho, já com a última alteração da Lei 49 de 2018, que regula o internamento compulsivo dos portadores de anomalia psíquica, designadamente pessoas com doença mental. E são conceitos muito indeterminados para o direito e o direito vai socorrer da psiquiatria, que é que funciona em paralelo com o juiz, até que se costuma dizer que é a única atividade do direito onde os juízes não são os peritos dos peritos, portanto têm que dividir a sua capacidade de decisão pela capacidade também de decisão dos próprios médicos. Basicamente esta lei, já imediatamente para que os senhores telespectadores percebam, afasta as demências, a toxicodependência, o alcoolismo e outras atividades mais orgânicas, não mentais. Depois já vou pedir a explicação ao Dr. Nuno Trovão, saber qual é a diferença entre as doenças orgânicas e as doenças mentais, porque às vezes muitas das famílias querem internar sobretudo aqueles doentes alcoólicos agudos, que são, sobretudo, doentes orgânicos e que não têm doenças psiquiátricas e depois não entendem muito bem porque é que os psiquiatras não utilizam esta lei de saúde mental para os internar, portanto. Mas isso mais à frente vamos falar deste assunto. Basicamente, introduzindo o tema, 5 minutos. Esta lei, como eu disse, aceita um modelo misto, onde a judicialização dialoga de uma forma paralela sempre com a avaliação clínica ou psiquiátrica. Esta lei, subjaz a esta lei o axioma da intervenção mínima por parte do Estado, isto é, só se intervém em casos limites para não se coartar a liberdade das pessoas, nomeadamente utilizando sempre os princípios da proporcionalidade, da necessidade e adequação, que são princípios fundamentais relativamente à liberdade e à ofensa dos bens jurídicos das pessoas que estão envolvidas. Procura estabelecer uma responsabilidade dividida, partilhada entre os diversos profissionais do direito e da saúde mental, que é importante. Tenta também um consenso muito alargado entre aquilo que é os poderes do juiz e os poderes dos psiquiatras, isto é, fazendo uma conjugação dos juízes de valor da decisão especializada técnica e da decisão judicial no sentido da aplicação das leis, que é o garante, é aqui que entra o juiz. Baseia-se numa matriz garantística, isto é, o internamento compulsivo exige a concordância sempre da decisão médica especializada. Os juízes não internam, não têm o poder de internar sem uma condição prévia, que é uma avaliação psiquiátrica, isto é, tem que haver uma avaliação sempre, ou então no espaço máximo de 5 dias ela tem que ser avaliada para ser confirmada, mas isso já vamos falar à frente. Os juízes não podem decidir pelo não internamento, que é mesmo que os médicos achem e digam, o juiz pode sempre decidir que está no livre-arbítrio, porque num juízo de proporcionalidade. O juiz avalia sempre o parecer clínico psiquiátrico no sentido de tentar conjugá-lo com a intervenção dos direitos de liberdade e garantia, mas não pode contraditá-lo, isto é, os médicos psiquiatras intervêm neste processo como prova pericial e está afastado do livre-arbítrio
dos juízes, portanto, não podem discutir tecnicamente aquilo que está nos pareceres, podem não aceitar, dizendo que ofende o direito ou que ofende o juízo de proporcionalidade. Existe também que os relatórios médicos sejam simples, claros e fundamentados, para que o juiz possa decidir, senão o jargão médico, e depois é muito difícil perceber qual é essa questão do pós-internamento. Existem também duas questões, por último, antes de dar a palavra ao Dr. Nuno Trovão, existem duas formas de utilizar esta lei: o internamento normal, isto é, a família tem um problema com algum familiar, normalmente dirige um requerimento dirigido ao tribunal, o tribunal avalia, o juiz manda fazer uma avaliação psiquiátrica, que é feita por 2 médicos psiquiatras, que é o artigo 16 da lei, e depois os médicos remetem ao juiz e o juiz decide ou não pelo internamento. E há outra questão, que é o internamento urgente, para as pessoas que estejam descompensadas psicologicamente, tenham uma doença ou um surto psicótico grave. Então, há duas formas. As autoridades de polícia e as autoridades de saúde pública podem internar, mas imediatamente tem que informar o juiz, para que o juiz possa depois, num prazo máximo de 5 dias, segundo a avaliação clínica, médica, clínica ou psiquiátrica é feita, decidir pela manutenção ou não do internamento. Basicamente, esta lei é uma lei que não é muito complexa, mas em termos de aplicação prática porque estamos a falar de doenças que não têm manifestações biológicas, e isso cria uma questão muito complicada. A primeira pergunta que eu faço ao Sr. Dr. Nuno Trovão, e agradecer piamente o facto de estar aqui, é basicamente esta pergunta: qual é a diferença entre doenças derivadas da saúde mental, derivadas em termos orgânicos, como por exemplo o alcoolismo e a toxicodependência, que não se aplica depois a esta lei, e as outras doenças que se possam aplicar aqui do foro da doença mental? E muito obrigado, Soutor, pela presença. Nada. Eu espero não começar já a partir a louça, mas vou ter que discordar de alguns aspectos desta divisão, que é uma, na verdade, se calhar ainda está muito presente na nossa comunidade médica e não médica, esta definição muito preto e branco, muito dicotómica, dualista, de orgânico e não orgânico, que é uma coisa que se tem tentado insistentemente combater, para dizer apenas que essa visão muito biomédica, as pessoas ou têm doenças orgânicas, corporais, ou não têm doença nenhuma e é tudo mental e acabou-se, portanto, que é uma coisa claramente redutora e, portanto, nesta visão atual de saúde que é centrada na pessoa, no seu contexto de vida, passado, familiar, educação, cultura, religião, etnia, etc., é biopsicossocial, portanto, tenta que não haja uma dualidade, mas uma perspectiva mais holística. O que é que acontece? Também, e isto olhando sob a perspectiva um bocado da investigação científica e do progresso da psiquiatria, que apesar de tudo é uma especialidade um pouco jovem dentro da medicina ainda, mas que está a avançar no conhecimento em passos largos. É que não se pode dizer que as doenças mentais, e para responder à pergunta do Dr. Paulo, não se pode dizer que as doenças mentais não tenham manifestações biológicas ou orgânicas ou que não tenham uma base orgânica. Às vezes em gíria médica e para facilitar toda aquela pressa da urgência e questão de casos entre colegas, olha, o doente tem aspectos orgânicos ou não orgânicos da doença, ainda se usa. No entanto, defendo eu, e há provas disso, todas as doenças mentais, ansiedade, depressão, as psicoses, tudo por aí fora, têm manifestações orgânicas. A questão é que os nossos recursos do dia-a-dia e os nossos exames médicos podem não ser suficientemente detalhados para os apontar, ok? Ou suficientemente pormenorizados para apanhar um defeito. Portanto, elas têm uma base orgânica que está identificada, ok? As doenças mentais têm alterações, muitas vezes, por exemplo, no cérebro, na comunicação entre células cerebrais, entre os neurónios, às vezes na própria forma e densidade das ramificações neuronais, isso está provado, e é revertido também não só com medicação, mas muitas vezes com psicoterapias, ou seja, tratamento pela palavra, psicológico,
com atividades ocupacionais, desportivas, portanto, quando se minimiza até a importância de tratamentos psicológicos e ocupacionais e da integração social, isso é absolutamente errado, e também de exercício físico. Doutor, mas os médicos psiquiatras, psiquiatras, e há casos práticos, sobretudo em surtos psicóticos derivados do álcool, e há vários, por exemplo, há o estadio maior, que é o delírio de tremens, onde as pessoas começam a ver vícios e que podem até levar ao suicídio, não é? Que tem um impacto emocional enorme, se recusam a fazer o internamento psiquiátrico porque dizem que são doenças orgânicas. Certo. Na gíria médica começou a dizer, no entanto, todas as doenças, eu já vou explicar o que é que se quer dizer nessa situação, mas para não perder o raciocínio, todas as doenças mentais, desde a ansiedade mais ligeira, mais circunscrita no tempo, diretamente relacionada com um problema de vida, como acontece com toda a gente, no emprego, uma doença familiar, alguma coisa, até às doenças mentais mais graves, têm alterações orgânicas. Não posso dizer que se devam exclusivamente a essas alterações. Muitas vezes é difícil compreender se as alterações que se verificam, muito subtis, muito ligeiras, que não são apanhadas numa simples análise de sangue ou num ataque cerebral, se são até a causa do sintoma ou se são a consequência do sintoma sobre o corpo, mas que existem e estão lá, elas estão lá. Portanto, atenção a dizermos que as doenças mentais não têm reflexo na estrutura, na forma do funcionamento orgânico, porque têm. Né? Eu só pensava assim quando começava eu a estudar, bem, mas se estas doenças são só da alma, onde é que elas estão? Porque flutuam no ar, não é bem assim, têm que ter alguma relação com o organismo, até porque se utilizamos fármacos, medicamentos que atuam no organismo, eles vão atuar em partes que se relacionam com a doença. Sabemos exatamente que há medicamentos que atuam nas células ou no grupo de células A, B, C, neurotransmissores X, Y, Z, que causam aqueles efeitos. Portanto, isto não deve ser essa a fundamentação para internar ou não internar com base na lei de saúde mental. Aquela que deve ser a base para internar com base na lei de saúde mental nem sequer é tanto o diagnóstico se trata de uma psicose primária, por exemplo, uma esquizofrenia, ou se trata de uma psicose provocada por uma intoxicação alcoólica ou por uma privação alcoólica, o delírio tremens. Não é, isso é linguagem médica. Se eu escrever um relatório para o tribunal cheio de jargão médico e de diagnósticos e de códigos, é de pouca utilidade. Para o meritíssimo juiz não faz sentido nenhum. Portanto, tenho que tentar traduzir aquilo que o meu parecer técnico-científico em linguagem que possa ser aplicada juridicamente. Ou seja, se na lei fala anomalia psíquica grave, eu terei que concluir, não é, no meu relatório, estas manifestações desta doença traduzem-se nesta pessoa por alterações de comportamento, do pensamento, do humor, que podem provocar uma anomalia, não é? Que não é bem um termo médico, mas é um termo jurídico, podem provocar uma anomalia psíquica grave. Portanto, e depende um bocadinho das práticas, talvez regionalmente, mas não se pode dizer assim, não se interna compulsivamente uma demência ou não se interna compulsivamente uma depressão ou uma tentativa de suicídio, só se interna compulsivamente. Isso é muito redutor. Tem que ser mesmo visto caso a caso. Para esclarecer, aquilo que acontece com, por exemplo, com os alcoolismos das famílias, e percebo que é uma angústia enorme, as pessoas com uma dependência do álcool ou com uma dependência de outras drogas, e que peçam socorro aos médicos e à lei, aos tribunais, para tratar e salvar aquela pessoa, muitas vezes ficam frustradas porque sentem que nós não ajudamos ou não temos meios para ajudar. O problema aqui é que isso tem a ver com a aplicação da lei, tem a ver com o que está lá escrito. De facto, o risco de a pessoa colocar em perigo bens de maior valor pessoal ou patrimonial, seus ou alheios, e não ter discernimento para a sua doença. Okay? E além disso, depois, como falou nos internamentos urgentes,
o risco iminente de que tal aconteça. Ora, muitas vezes alguém que, por exemplo, esteja sob efeito de uma substância, não tem completo discernimento do que lhe está a acontecer. Muitas vezes até tem de que as alucinações e de que as ideias estranhas são um mero produto daquela droga, até O já problema é as sabe. famílias que entram em aflição, que não conseguem dar Exatamente. resposta. Exatamente. E esse é o Portanto, problema, não é? as pessoas têm capacidade de discernimento e, nomeadamente, de escolha. Mas aí já falaríamos depois, se calhar, noutros âmbitos legais, como da inimputabilidade, porque aqui o que se refere é que a pessoa está a ser protegida pelos médicos e pela lei em termos da sua liberdade. Se pensarmos que uma pessoa com uma doença mental não tem liberdade para fazer as suas decisões e as suas ações, porque o seu raciocínio está toldado, percebemos que esta lei, que obriga a pessoa a tratar-se, está-lhe a devolver liberdade, porque lhe está a devolver liberdade de saúde e de pensamento. Basta pensar que se partir uma perna ou se tiver uma pneumonia, o Dr. Paulo não tem liberdade de ir jogar futebol, não consegue. Portanto, se tiver uma doença mental, não tem liberdade para tomar decisões, para avaliar um problema e decidir da melhor maneira. E, portanto, a lei serve para proteger a pessoa porque, tratando-a, devolve-lhe, digamos, essa liberdade moral. O que acontece com algumas doenças, de facto, para as famílias que ficam angustiadas, como um alcoolismo, como a dependência de drogas, é que, de facto, sem a vontade própria da pessoa e que ela tem capacidades para ter e para se querer tratar, não se consegue um tratamento de sucesso. Porquê que não há tratamentos de desintoxicação, por exemplo, obrigatória? Porque falha. Aliás, basta pensar... Sem a colaboração do doente nunca é Exatamente. possível, não é? Basta pensar que muitas vezes para se entrar num centro de desintoxicação, numa clínica de desintoxicação, até é preciso fazer o dito programa Os 12 Passos, ou seja, é preciso realmente submeter a pessoa a várias consultas, a várias entrevistas e ter a certeza de que não está ali apenas, digamos, a fazer um bocadinho uma vontade contrariada a um familiar, que está mesmo motivada e consciente de que quer realizar o tratamento, ou seja, a pessoa até está consciente, né? Tem que estar consciente que vai fazer o tratamento. E, portanto, alguém que tem uma dependência de longa data, uma dependência de drogas, não se consegue internar compulsivamente, porque ela tem perfeita noção da sua doença, simplesmente se nega a tratá-la. Ora, isso é diferente de dizer que isso é uma doença ou só mental ou orgânica, porque, por exemplo, a neurobiologia das dependências está muitíssimo bem estudada, embora muitas vezes em modelos animais e em ratos, mas conhece perfeitamente circuitos cerebrais que estão comprometidos, que se relacionam muito também com alguns circuitos das obsessões, mas mais aqui das compulsões e da cedência ao impulso. Portanto, doença perfeitamente conhecida, perfeitamente estudada cerebralmente, não é isso que determina que vamos ou não internar a pessoa, é de facto de ela ter a consciência e a liberdade de se determinar de aceitar um tratamento ou não para aquela doença. Soutor, mas introduzindo aí mais um parênteses, mais um ruído, a questão é, estamos a viver um período complicado, o Soutor tem prática clínica já há alguns anos, quais são os sinais de alerta que aconselha para que as famílias estejam mais atentos relativamente a esta questão da doença mental, que leve a procurar intervenção médica especializada, porque às vezes não sabemos muito bem distinguir sinais de sintomas, não é? Exatamente. O que é que aconselha as famílias a dizer assim, está ali um caso que deve haver uma intervenção? Porque nós temos tendência a desvalorizar a doença mental porque não parte uma perna, não parte um braço, não é visível. Quais são os sinais que o doutor acha que são importantes que as famílias devem estar atentas? Os sinais, eu diria, não é estarem atentos ao normal versus anormal. O conceito normal é muito perigoso e também é muito injusto. O normal de cada um depende do seu crescimento, dos valores familiares, da religião, da cultura. Portanto, os sinais a que as famílias e os entes queridos devem estar atentos é a alteração em relação ao comportamento e personalidade prévias da pessoa. Passo a explicar e aproveito para explicar como é que as famílias pedem ajuda. Se as famílias, se os amigos, etc., se veem uma pessoa que está a agir de maneira diferente do habitual, do
antigo, não é? A tomar atitudes que não tomava, a ter conversas estranhas, diferentes daquilo que a pessoa costumava ter, ou exageradas ou desproporcionadas, com desproporcionada irritação, raiva, choro, medo, para o tema de que se está a falar. Portanto, se há essa discrepância da conversa e da atitude da pessoa em relação ao que era hábito dentro daquela família, dentro daquela religião, dentro daquele passado, então isso é um sinal de alerta. O que é que as famílias devem fazer? Isto é muito importante ser explicado, porque acho que às vezes as pessoas têm uma certa fantasia ou expectativa que não corresponde à realidade e depois saem frustradas. Quando se pede um internamento compulsivo, muitas vezes as famílias julgam que elas, famílias, estão a internar o doente compulsivamente, ou que o polícia interna o doente compulsivamente, ou o delegado de saúde, ou seja, o médico especialista em saúde pública, tudo uma grande confusão. Quem interna compulsivamente é o médico, psiquiatra, sob concordância do tribunal, ok? Portanto, a decisão última é do tribunal, que se baseia num parecer científico, numa opinião científica, e com que pode até ou não depois pedir mais esclarecimentos se não tiver ficado esclarecido o suficiente. Portanto, se eu não conseguir, como médico, ter traduzido a minha linguagem médica nas consequências jurídicas, da linguagem jurídica. Ou o que é que acontece? As famílias devem dirigir-se ou ao médico de família que tente convocar o doente para o médico dar uma avaliação médica, e o médico de família, sem grandes aprofundamentos de avaliação psiquiátrica, vai perceber se dentro da saúde da pessoa até há uma infecção, há algum processo, alguma doença que esteja a causar alterações de comportamento, sobretudo nas idades mais avançadas e demências, em que às vezes qualquer fragilidade, uma infecção urinária, uma infecção respiratória, uma descompensação de diabetes, já provoca alterações de atitude e de comportamento e de orientação, ou dirigem-se ao médico especialista em saúde pública, os delegados de saúde pública que agora andam abraços ocupadíssimos com o problema de saúde pública pandémico, e vão relatar, portanto, vão pedir uma entrevista, uma consulta com o delegado de saúde pública e vão relatar: doutor, eu acho muito estranho, este meu familiar está a ter conversas que nunca teve, comportamentos que nunca teve, atitudes desadequadas connosco, que não temos explicação, deve-se passar alguma coisa com ele. O que é que acontece? Baseado nesta informação, pode ser pedido ao Ministério Público uma avaliação clínico-psicquiátrica. Ora, essa avaliação clínico-psiquiátrica será sem critério de urgência, portanto, será para, se for assim deferido, ser pedido ao Serviço de Psiquiatria que convoque o doente, portanto, vai haver uma obrigatoriedade de o doente se deslocar ao Serviço de Psiquiatria e ser avaliado, pelo artigo 17. Ou seja, é programado, isso pode esperar. As famílias sentem sempre que nada pode esperar e que é muito urgente. Nos casos em que de facto é urgente, o delegado de saúde emite um mandado de condução, que outras vezes também pode ser pedido pelo tribunal, um mandado de condução, ou seja, pedir aos agentes da autoridade, à polícia, que transporte o doente desde casa e o conduza até à urgência psiquiátrica. Não quer dizer que o doente esteja logo internado compulsivamente. E as famílias confundem muito. Pronto, já está internado compulsivamente. Não. O que há é uma obrigatoriedade de a pessoa se deslocar, escoltada pela polícia, até a uma urgência psiquiátrica. Nesse momento terminou o mandado de condução. Está cumprido. Na urgência psiquiátrica, o doente vai ser avaliado e vai-se concluir se o doente tem ou não critérios de internamento compulsivo em psiquiatria e pela saúde mental. Isto responde à parte em que me dizia assim: mas não se interna compulsivamente uma demência ou um delírio de tremens alcoólico. Porquê? Porque essa doença merece mais cuidados de outras especialidades, por exemplo, de uma medicina interna, porque colocam em risco de vida a pessoa de outro ponto de vista. Não é? O delírio de tremens é uma emergência médica, é preciso estabilizar o doente, é hemodinâmica, é preciso numa demência que está a passar, numa pessoa com uma demência e que está a passar por uma infecção, tratar a infecção com antibióticos, ou seja, a doença mental ali era uma pequena parte do problema da pessoa. A doença dita orgânica maior
merece outro tipo de tratamento noutro internamento. Não faz sentido oferecer apenas à pessoa um cuidado psiquiátrico no internamento de psiquiatria, até porque se resolver o problema primário da abstinência alcoólica ou a infecção que está a causar na pessoa de idade e demenciada aquele déficit em ajuizar o que se passa e ter atitudes estranhas, ela a seguir já não vai precisar de tratamento psiquiátrico, vai ficar resolvido ali aquele problema. Ora, nessa urgência, dizia eu, vai-se avaliar os critérios, portanto, como o doutor já disse, baseados na lei de saúde mental, se há perigo para o próprio e para terceiros, tudo isso. Muitas vezes o doente pode concordar que, de facto, está a correr alguns riscos, que não sabe qual a doença, mas sente-se diferente e aceita o tratamento. Ora, nesse momento o doente está internado voluntariamente, aceita, assina o consentimento, terminou o mandado de condução, o doente está internado voluntariamente. Nos casos em que recuse, em que de facto ponha em perigo iminente todos aqueles aspectos, então aí nós vamos interná-lo compulsivamente, ou seja, vamos iniciar o tratamento e temos 48 horas para que o tribunal concorde e aprove e corrobore a nossa decisão, e ele ficará internado compulsivamente, aí sim, de urgência. Estamos já estamos quase a terminar, mas tinha aqui mais duas perguntas que gostava de colocar. É assim, nós estamos numa fase pandémica, de confinamento e isolamento de muitas famílias. Sabe-se também, houve agora a publicação de dados estatísticos que o consumo de ansiolíticos têm sido mais elevados nesta fase. Eu pergunto-lhe se o Covid-19, esta pandemia, colide muito com a doença mental dos portugueses. Qual é a sua opinião? E como é que ela está a ser protegida também? Colide sim. Portanto, por um lado temos pessoas que nem se imaginava que estivessem em risco de ter uma doença mental. Eu pessoalmente acho que estamos todos sujeitos. Há muita imprevisibilidade, há muitos fatores que podem trazer uma doença mental, fatores de vida, portanto, embora as doenças, volto a dizer, estejam muito refletidas em alterações cerebrais, tudo o que acontece à nossa volta tem influência. E, portanto, a gente está sujeito. O que é que acontece? Há pessoas que até aqui, previamente saudáveis, por causa da pandemia, dos riscos, dos medos, das perdas de qualidades de vida, de emprego, de distanciamentos familiares, adoecem. Será algo mais da linha ansiosa e depressiva. Ou seja, são doenças de novo na vida destas pessoas, mas sobretudo tem havido descompensações, pelo menos da prática que vejo, é a minha casuística, tem colidido, como o doutor disse, porque há doentes mentais de longa data, crónicos, que estavam bem estabilizados e porque aí tinham estruturas de apoio como centros de dia, lares, centros ocupacionais, atividades recreativas, empregos protegidos, portanto, que é aquela parte do tratamento não medicamentoso, o tratamento interpessoal e psicológico e ocupacional, e que ficou bloqueado com o Covid. As pessoas, de repente, viram-se sem proteção, sem tapete, como se costuma dizer, ou sem chão, e ficaram entregues a si mesmas. Logicamente, doutor, mas não vejo, de se nós em termos daquilo que temos observado, não vemos nenhuma medida que o governo tivesse tomado para proteger a saúde mental dos portugueses. Isto é, não equacionou essa parte da recuperação da doença mental que acabou de dizer. Quer dizer que isto pode, no futuro, pode ter alguns impactos que podem ser bem visíveis em termos de equilíbrios sociais. Sim. Não esquecer que cada vez que há uma descompensação de uma doença mental ou uma agudização de uma doença mental, sobretudo se estivermos a falar das mais graves, como as psicoses, mas também muitas vezes até uma depressão, cada vez que há um agravamento, cada vez que há um novo episódio, haverá lesões cerebrais para a posteridade que podem não ser completamente reversíveis, certo? E, portanto, aquilo que se passa é que o tratamento medicamentoso pode não falhar, ou seja, pode-se continuar a passar receitas, a enviar as receitas para casa, a enviar as receitas por telemóvel, a pessoa a tomar os medicamentos. Às vezes nem isso, com a complicação e a confusão que é de se conseguir emitir as receitas atempadamente e as pessoas manterem, mas isso é insuficiente,
porque às vezes, sobretudo nas doenças mentais, é mais importante o tratamento ocupacional, o apoio psicológico, a rede de contactos, o centro de dia, o apoio domiciliário, o lar, tudo isso estar a funcionar, o tratamento não medicamentoso, e deixou de funcionar. De repente suspendeu-se tratamento a pessoas que ficaram sem tratamento. Isso preocupa-nos muito. Portanto, ou seja, muitas pessoas agravaram, tiveram que voltar ao hospital, ser reinternadas e que poderão não sair tão bem como entraram. Já não se conseguir recuperar completamente, e isso deve-nos preocupar. Mas também Doutora, creio que última algo pergunta, esteja a estamos fazer. praticamente a terminar. Eu normalmente brindo os meus convidados com uma pergunta desconfortável. Uma desconfortável de uma forma simpática, não é? Venha Que é ela. que é um pouco, vira um pouco ao arrepio. E isto é uma questão para o doutor distinguir, às vezes, o senso comum do bom senso. E eu vou falar, vou-lhe fazer uma questão do senso comum. Há muitas pessoas, sobretudo, nós sabemos que médicos psiquiatras passam baixas, né, quando estão doentes, as pessoas, sobretudo aquelas doenças psiquiátricas mais ligeiras, entre aspas, que é as ansiedades, estados de humor, passam atestados de incapacidade e metem no seu atestado de incapacidade que os doentes podem sair à rua e devem sair à rua. E depois há um alarido muito grande, sobretudo dos empregos dos seus colegas de emprego, que dizem assim, então, mas tu estás de baixa psiquiatra e andas aí a beber uns copos nas esplanadas e a fazer umas caminhadas. Como é que responde a esta contradição? É uma pergunta maldosa, mas acho que é a questão do senso comum e o bom senso, não é? Sim, não acho que haja contradição. O senso comum, o senso comum tem aquela visão antiga, ou seja, o senso comum acha que o tratamento é tomar medicamentos, estar numa caminha, não fazer nada, esperar que a doença passe, ok? Se calhar é assim para uma pneumonia, e mesmo assim duvido, se calhar fazer alguma atividade física e estimular devagarinho também é, digamos, terapêutico. Mas numa doença mental, as pessoas que julgam que estar de baixa ou estar a fazer tratamento é estar a tomar muitos medicamentos deitadas numa cama sem fazer mais nada, essa é a visão errada, como eu disse. Muitas doenças mentais têm um tratamento mais importante na parte de vida ativa, exercício, sair de casa, socializar, participar em atividades que estimulem o cérebro, que estimulem a cognição, e portanto eu costumo até escrever em algumas baixas que passo, autorização de saída, motivo, escrevo pode e deve. Pode e deve. Pode e deve, porque faz Porque parte do tratamento essa parte não medicamentosa. a doença mental, provavelmente, a percentagem da medicação para a cura, se calhar não é assim tão elevada como as pessoas pensam. Em termos Precisamente. da terapia global, não é? Precisamente, por exemplo, um terço das depressões, colocando-as todas no mesmo saco de uma forma um bocado grosseira, um terço das depressões não responde à medicação. Um terço é muita, é muita a representatividade, não é, na proporção dos doentes. Portanto, é preciso ver que os tratamentos não passam apenas por medicação. Curiosamente, o senso comum muitas vezes também diz aquela visão anti-psiquiatria, não vás ao médico, não tomas medicação, faz exercício, sai de casa, medita, relaxa, toma chás naturais, mas depois não se consegue entender que há tratamentos reconhecidos cientificamente que passam por precisamente não tomar medicação, mas fazer outras atividades. Portanto, é preciso que o senso Doutora, comum também fique como é que congruente. faltam-nos 2 minutos, como é que consegue, a conversa vai longa, é muito boa, por isso é fácil, como é que consegue quebrar o estigma que só vai aos psiquiatras que é maluco? Que é uma coisa que é de séculos, não é? Que se diz, o Hum, psiquiatra tem uma aura muito negativa, o médico psiquiatra tem até acoplado ali, quase entranhado, como sendo um médico quase do dark side of the moon, sim, não é? o Do lado estigma, escuro da medicina. sim. O estigma que me causa mais receio é precisamente o estigma que não se reconhece. Um bocado, por exemplo, como o racismo que não se reconhece. As pessoas que têm um estigma verbalizado, não vás ao psiquiatra, não vou ao psiquiatra porque isso é para malucos. Bom, primeiro gostava de ver a definição de maluco em alguma revista ou jornal científico, revista por pares e datada, não conheço. E eu até diria que as pessoas mais ajuizadas são as que têm até o discernimento de procurar apoio, e precisamente aquelas que muitas vezes se recusam a procurar e que é preciso usar os mecanismos legais, de facto têm menos juízo e discernimento para procurar, porque o ato de pedir ajuda, seja em que contexto for, é um ato de inteligência.
certo? É de ganhar, há uma vantagem no fim. Portanto, o estigma que me mete mais receio não é este, que é um bocadinho, enfim, insólito, mas o estigma que a própria pessoa não admite para si mesmo. O estigma de, por exemplo, não querer que no trabalho se saiba que foi à consulta de psiquiatria, não querer levar para o trabalho uma justificação de falta que diga consulta de psiquiatria, prefere que se ponha consulta de outra coisa qualquer, internamento por outra coisa qualquer, não psiquiatria. E este estigma que anda a dormir e que a pessoa não se apercebe que tem, é que me causa mais receio. Sobre malucos, se calhar até nos fazia bem todos ser um bocadinho mais, para andarmos menos estressados. Muito obrigado, doutor, foi um gosto, foi um prazer enorme estar aqui, discutimos, pusemos aqui o direito e a ciência médica em paralelo, para que as pessoas possam, de alguma forma, recolher a informação, e foi um gosto e espero vê-lo em breve. Sou também, já agora, para o seu telespectador, sou muito amigo da sua mãe, agradecer-lhe também o facto de ter contribuído para o convencer a vir ao programa, foi muito, e portanto, desejar-lhe a melhor sorte do mundo, uma carreira médica brilhante, sei que também está ligada à investigação, portanto, vai ser, e tentar, pelo menos, que nos ajude a ultrapassar muito dos estigmas e a ultrapassar muito da doença mental, que é muito desvalorizada em Portugal. Muito obrigado e foi um gosto, doutor. Obrigado, eu, as suas palavras. Paulo, agora a emissão passa para ti. Obrigado. E aqui fica o testemunho de um psiquiatra nestes tempos tão difíceis da infecção Covid-19. Foi um gosto tê-lo cá, professor, sempre bem-vindo ao novo canal. Quanto a ti, Paulo Ferrinho, és da casa e esperamos por ti na próxima semana para mais um Data Vénia. E você já sabe, pode ver e rever em novocanal.pt. Uma boa noite. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.